Nossa, você só fez isso? Estão te elogiando por dó de você, por pena. Aliás, você só está mantida neste serviço só por piedade de você, daquelas historinhas que você conta lá do seu passado, porque eles poderiam pegar qualquer pessoa e te colocar no lugar. Imagina, você já tá velha, você já tá acabada. Olha a sua cara, você não se enxerga. E quantas vezes que a gente se prepara fazer aquela comida gostosa para o nosso convivente, isso independente de ser homem ou mulher, narcisismo independe de gênero. E aí nós ouvimos isso. É para acabar. Às vezes você quer fazer aquele prato especial que o seu marido ou esposa tanto gosta, pega a receita com sogra, pega a receita na internet, tenta dar aquele tchan na receita e a pessoa nem come. E tem ainda narcisista que declara aos quatro ventos, por exemplo, eu não como sopa, mas vai em festivais de sopa, vai em noites da sopa com os seus amigos, mas e aí quando você faz a mesma sopa que você fez naquele festival, naquela noite entre os amigos, que seja sopa, que seja bolo, que seja peixe, que seja qualquer tipo de comida, lá na frente dos outros, ele comeu ou ela repetiu o prato, te elogiou em público, mas em casa, quando você faz de novo, ou quando você pega a sobra do mesmo alimento, ele faz cara de nojo, como se fosse um lixo. E aí você pergunta, nossa, mas por que lá você comeu, até me elogiou? Você que não gosta de tal alimento vai até em festivais desse alimento e em casa quando eu faço você não come? Ah, porque eu não tenho vontade. Ah, porque eu não sou obrigado a comer quando você faz. Só que quantas vezes você se mata? Quantas vezes você vai, por exemplo, no mercado, até mesmo com ele, às vezes ele fica exigindo coisas como, nós temos que programar a nossa refeição semanal. E aí você pensa, tá bom, então vamos fazer X, Y e Z. Não, X eu não quero, Y também não quero, Z eu não quero. Aí você fica sem perspectiva, sem resposta, e você fica pensando, tá bom, mas então o quê? Tá vendo como você é incompetente? Se eu não te dou o cardápio, você não sabe o que comprar? Aí você fala, mas ok, vamos ver isso no mercado? Não, mas nós já temos que ir já planejados no mercado. Ou mesmo se você já vai planejado pro mercado, e aí você começa a falar, o que você acha, Benzinho, de comprar tal coisa? Não, tal coisa não posso porque engorda, não, tal coisa não porque não quero, não faz mal. E aí depois você quer agradar, de repente, durante a semana, porque é necessário sempre ter um pouco, não de estoque, de você estocar alimentos em casa, absurdo, mas tem que ter pelo menos os ingredientes mínimos de fazer um bolinho, de bater um bolinho, de fazer um brigadeiro, de fazer um pudim. De repente chega alguém na sua casa e aí você quer comprar esses ingredientes no mercado e o narcisista fala, pra que você vai fazer isso? Aí você fala, apenas para ter em casa. E aí o narcisista fala, mas você vai fazer isso agora? Não. E quando você pretende fazer? Não sei. Não sei não é resposta. E aí você que de repente gosta de cozinhar e de repente, por exemplo, tem pessoas que lavam o arroz e tem pessoas que não lavam o arroz. Eu, por muitos anos da minha vida, lavava arroz e depois eu fui vendo que não há necessidade porque você acaba tirando o amido. Só que com o narcisista, você tá lá fazendo sua comida normal, lavando o arroz. De repente, o narcisista ou a narcisista vai lá e grita com você. Não é pra lavar arroz, onde já se vê o que... Aí você fica, como assim? Eu sempre fiz assim. E por que agora você tá gritando comigo? Não, porque não é. Aí você se sente culpada, você se sente cada vez mais para baixo, cada vez mais diminuída, e as coisas que eram normais para você fazer, que você se achava e sempre recebia elogios, por exemplo, em fazer uma boa comida, fazer um bom bolo, um bom prato, uns pães, qualquer coisa, depois você acaba se
se anulando e da forma que o narcisista fala, por exemplo, ele viu em algum canal, ele não chega com amor e fala, meu bem, o que você acha de nós deixarmos de lavar o arroz, porque acaba tirando as propriedades como amido, blá, 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 blá. E não chegar gritando. E nessa, muitas vezes, há muitas mulheres também, por exemplo, que dirigem e são super independentes, dirigem há muitos anos, quando pega o carro do narcisista ou da narcisista, de repente dá um grito, ai, olha a lombada, olha a velocidade, olha o carro, olha o ônibus, não, você não viu o buraco. Você simplesmente entra em estado de choque tão grande que you freeze, você congela. A parte neural, ela entra na parte azul, você fica estático. E aí você acaba se questionando se você realmente sabe dirigir. E aí depois o narcisista ou a narcisista acaba falando, não, se você quiser dirigir, compre um carro para você, mas o meu carro você não vai usar porque você já me provou que você não tem capacidade de dirigir. E aí você fica se perguntando, caramba, mas eu tenho carta há tantos anos, eu já dirigi tantos anos, eu já tinha o meu próprio carro, de repente o seu outro carro, você acabou vendendo para ambos terem um carro só, para diminuir nas despesas e ter de repente um carro melhor para a família. Só que com isso vai a sua liberdade. Ou quantas vezes, quando você tá só com o carro, e aí você fala, olha, dia tal eu vou precisar do carro para uma reunião, um curso, toda semana eu tenho, sei lá, terapia, alguma coisa assim. E sempre naquele dia acontece alguma coisa. Ou o narcisista ou a narcisista. Quando eu falo narcisista, gente, por favor, aí independe de gênero, por favor. Não fica me cobrando. Ah, você fala o narcisista. Molde para a sua situação, ok? Então, às vezes deixa sem combustível. Ou de propósito, para você dar pane seca e depois a narcisista ficar te culpando. Ou de repente naquele dia que você precisa, ele inventa alguma coisa, não, mas sabe o que é? Que meu outro filho ou minha mãe, o papagaio do vizinho, eu preciso usar o carro, só para você te deixar sem. Ou simplesmente, quando já tá mais pro fim do relacionamento, chega e fala, você quer, por exemplo, num curso de espiritismo, você não vai com o meu carro. E de repente você já tá desempregada. Ou você largou o seu emprego, você não tem condições, ou você de repente já até vendeu o seu carro para vocês terem um carro só, ou de repente não tem condições de naquele momento ter um carro só para você. E o narcisista vai usar isso contra você, vai te dominar e vai falar assim, não, você não vai usar o meu carro, se você quiser, você vai de Uber. Aí você pensa, como que eu vou de Uber sendo que eu tô desempregada? Aí você pensa, ok, eu consegui carona. E ele sempre vai te manipular de alguma outra maneira. Então aí você fala, então você, por exemplo, para eu sair, ir ao curso tal e já fiz a comida do nosso filho, você dá comida para o nosso filho. Ele vai inventar uma série de coisas, fala assim, não vou, se você quiser dá você, que eu não vou. Aí a criança começa a chorar e você começa a se sentir culpada cada vez pior. Isso é que o narcisista faz. E você sempre fica naquela pensando de que você vai melhorar, de que a relação vai voltar aos tempos áureos. Isso não vai existir. Você fica com sentimentos completamente revirados. Então tudo aquilo, como eu vinha falando, você era uma ótima cozinheira, você sabia dirigir o carro, você sabia fazer isso, tudo aquilo que você tinha certeza que você era bom, um narcisista ele já coloca para baixo, tirando essa certeza e te colocando em dúvida de tudo. As suas percepções são totalmente alteradas, a sua rotina é modificada, ele tenta fazer de tudo. E tem narcisistas que trocam o dia pela noite e acha que você que almoça meio-dia, você tá almoçando sem noção, que é muito cedo, e tem narcisista que, enfim, tudo é alterado. E aí o que gera? Dependência, dor e culpa. Culpa. Quem de nós nunca sentiu culpa com essas pessoas que possuem o transtorno de personalidade? E outra coisa, você sair do relacionamento não significa sair do ciclo.
Me acompanhe para mais vídeos. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o máximo possível. Siga-me em Adjudando. Advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.